Fala pessoal, estamos num momento importante da análise fasorial das máquinas síncronas e não vamos perder o ritmo, não é verdade? Então vejamos, aqui nós temos nesse canto da nossa lousa os pilares nos quais a máquina síncrona está se alicerçando nessa nossa caminhada com diagramas fasoriais, tá certo? As equações de equilíbrio, naturalmente resgatando a participação das cores para facilitar a nossa visualização e o entendimento, a coluna relativa às grandezas de campo, a coluna relativa às grandezas de armadura e aquela eventual coluna resultante com VT estando na referência. Sempre VT na referência, ângulo de VT igual a zero. O modelo da máquina por impedância, indicando já eventualmente o sentido de corrente saindo da máquina, né? Convencionando a positivo, já sabemos disso, para uma eventual ação geradora, ou entrando na máquina, né? E aí então consumindo energia de uma fonte, operando com o motor, e claro, se mais corrente saindo, corrente positiva, corrente entrando na impedância da máquina, na armadura da máquina, corrente convencionada como negativa, ação motora, tá? Como se trata de uma máquina de potência aparente, o seu carregamento em forma de ativo e reativo e a sempre presente e importantíssima equação de conjugado com suas grandezas fundamentais. E aqui no cantinho, né, o nosso modelo da caixa preta com as duas entradas importantes, potência mecânica vinculada à potência ativa, coisa que nós já sabemos, vinde nosso último encontro, importante demais isso. Qualquer ajuste, qualquer ação, qualquer mudança na entrada da potência mecânica, o reflexo na potência ativa é imediato, tá certo? Ficou então para a gente trabalhar hoje, nesse momento, a questão relativa à corrente de estação e a eventual conexão que ela possui com a potência reativa. Aliás, já temos até um pequeno texto aí para a gente relembrar, não é verdade? A máquina síncrona é o único equipamento que pode trabalhar desenvolvendo potência ativa e conjugado eletromagnético constantes, porém trabalhando na armadura com correntes de características indutivas, resistivas ou capacitivas, de acordo com ajustes no seu regulador de tensão, ou seja, na corrente de excitação. Então esse texto é muito interessante e ele, de certa forma, vem mostrar o que essa máquina é capaz de fazer. Aliás, no seu momento de apresentação, lá para trás, no momento inicial, nós colocamos isso, né? Era a presença, era o momento da corrente de excitação, mostrar que veio. Ela tem acesso, ela se mostra acessível, nós podemos atuar sobre ela e como essa máquina é uma máquina de corrente alternada, essa possibilidade da compensação de reativo pelo ajuste de corrente de estação é sem dúvida um handicap especialíssimo que essa máquina possui, tá bem? Pois é, então como faremos para a gente mostrar isso? Que realmente variar a corrente de estação significa mexer na potência reativa. Mais uma vez, vamos lançar mão dos diagramas fasoriais. É evidente que existem outras formas de você fazer isso, de você demonstrar esse teorema, sempre existem. Aliás, como já aconteceu na relação da potência mecânica com a potência ativa, caminhos são vários, mas a gente pode escolher algum que possa ser, eu diria, didaticamente, academicamente interessante para a linha de raciocínio que estamos desenvolvendo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar no primeiro momento um diagrama de gerador, vamos analisá-lo, vou apagá-lo por questão de espaço da nossa lousa, vou fazer o de motor usando o mesmo tipo de situação. É como eu sempre falo, gente, evidente que você não pega uma máquina desse porte, né? Faça a questão em todo o procedimento de flutuação com a barra e faça com que a partir disso vai operar com o motor. É muito pouco provável, tá? Uma outra exceção, uma eventual correção de reativo na própria usina, que é muito pouco comum, mas pode acontecer. Fora isso, evidentemente, você não vai usar uma máquina dessa como motor, mas eu sempre insisto, o momento é didaticamente bom demais para você perder a oportunidade, porque quer seja uma ação motora acionada por um órgão primário, numa usina, quer seja uma ação motora partindo com rolamento amortecedor, tipo gaiola ou rodobobinado, isso é relevante. O importante é que quando ela entra em regime, tá? Ela é uma máquina síncrona e vai trabalhar como tal, perfeito? Então olha o que eu vou fazer, eu vou desenhar aqui em primeiro plano o diagrama da máquina operando como gerador, como se estivesse vindo da flutuação, tá? É um diagrama que já temos aí em 2 ou 3 videoaulas anteriores, tá certo? Vou fazer inicialmente monocromático e a posteriori, quando a gente propuser as alterações, aí sim eu vou mudar de cor para ressaltar as interações, as consequências de uma eventual ação da corrente de estação sobre essa máquina como um todo, perfeito? Sabemos então que se a máquina está flutuando no barramento, vazão, a conta exata para a máquina gerar 60 Hz e suprir suas perdas rotacionais, atrito e ventilação. Potência elétrica no campo, a conta exata para a máquina se magnetizar, operando com a tensão igual à tensão da barra, suprindo suas perdas eletromagnéticas e também de efeito Joule no campo, ou seja, totalmente equilibrada, não há nenhum superávit de energia, então não há o que fornecer como gerador, como também não há nenhuma pendência de potência, ou seja, não precisa consumir como motor, ela está equilibrada com a barra.
Conjugado zero, corrente de armadura zero. Pois muito bem. A partir daí, o que fizemos então? Abrimos comporta, o rotor se adianta momentaneamente, ganha momentaneamente uma velocidade, se afasta da resultante, aparece o ângulo de carga, as ondas de fluxo e tensões se defasam, aparece um DDP sobre a impedância da máquina e em função disso aparecerá uma corrente de armadura frenando, criando uma componente frenante, retardando a máquina, afinal de contas é uma máquina síncrona, o rotor não pode acelerar, caso contrário ele iria disparar e iria se desprender da resultante. Isso é impossível para essa máquina, impossível não, inadequado para essa máquina, tá certo? Isso tiraria essa máquina do seu perfil operacional de regime permanente. Vai surgir um conjugado eletromagnético frenante, contrário a essa velocidade, para restabelecer o equilíbrio dinâmico. Tá? E esse conjugado, então, demonstra claramente, via ângulo de carga, esse excesso de potência mecânica que a máquina recebe no eixo nesse momento. É esse excesso que vai para a rede em forma de gerador. Perfeito? Então vamos lá. Nós temos como referência sempre a nossa tensão terminal VT, tá ela aqui, né? 0 grau, por isso é que ele está na referência. Como sempre fazemos, segundo passo em todo o fasorial, sentido de giro, isso é importantíssimo para a gente, ainda mais na máquina com esse perfil. Data V, que sequência de fase foi uma das condições e é uma condição importantíssima para o aspecto operacional dessa máquina. O esquadro na mão, lembram? VT está aqui, máquina girando nesse sentido, 90 graus adiantado, fluxo resultante entre estator e rotor. Está ele aqui, né? φ é R, e claro, na mesma direção e sentido desse fluxo resultante, a nossa famosa força magnetomotriz resultante R. É sempre bom lembrar que a máquina estando ligada à barra, e tem sido o nosso referencial, o nosso suporte para dar mais flexibilidade, dar um pouco mais de constância, equilíbrio, estabilidade a esse diagrama, o VT é constante de barra. Se VT é constante de barra, fluxo resultante, que é o fluxo que eu produzi, tem que ser constante também pela lei de Faraday. E naturalmente a própria força magnetomotriz resultante também, em função que é o que produz o fluxo resultante. Lei de Ohm magnética, tá certo? Já havíamos feito esse artifício em situações anteriores, né? O nosso compasso improvisado aqui, eu sempre coloco isso. Ô Marcos, eu tenho que usar esse recurso do compasso? Ter, você não tem, não. Não há necessidade, mas eu acho que você deveria. Eu não abro mão disso. Preparar meu fasorial, inclusive para as alterações que vão aparecer aqui. Um diagrama, um fasorial bem preparado, com condições de contorno e lugares geométricos pré-estabelecidos, gente, pode ter certeza, diminui muito, mas em muito mesmo, a probabilidade de algum erro. Então, olha só, vértice no ponto de origem inicial, abertura igual a R, se é gerador, então o rotor se adianta, lugar geométrico das forças magnetomotrizes constantes em módulo, não se esqueça, estamos vindo da flutuação e lá elas eram realmente constantes em módulo, né? Vértice no mesmo ponto, abertura igual ao fluxo resultante, lugar geométrico dos fluxos constantes em módulo, porque estamos vindo da flutuação e lá eles eram constantes. A mesma coisa aqui no ponto de origem, abertura igual a VT, lugar geométrico das tensões constantes em módulo, porque estamos vindo da flutuação e lá essas tensões de fato eram constantes, tá ok? Então essa preparação, eu julgo ser importante, afinal de contas, para a máquina, a partir da flutuação, para colocar a máquina como gerador, eu não mexi na corrente de estação, eu apenas abri comportas, está lá, tá? E ao fazer isso, o que aconteceu? As componentes rotórias apenas se adiantaram, por exemplo, o nosso FR, digamos, veio para cá, força magnetomotriz do rotor com o seu respectivo ângulo de carga, traz junto o fluxo rotórico, sempre mantendo a sua constância, 90 graus elétricos atrasado, a nossa tensão é F, tá? A fé induzida na máquina, tá? E aquela história, bom lembrar também que, né, ângulos formados por lados respectivamente congruentes, perpendiculares, perdão, são congruentes, então, de fato, o ângulo entre F e VT também é o ângulo de carga da máquina síncrona, em qualquer circunstância, qualquer que seja o fasorial, tá? Ok. Igualdade modular não significa igualdade vetorial. Então, se houver aquela defasagem, aparecerá a defasagem de tensão na impedância síncrona da máquina, com ela uma corrente, então se estabelece toda essa coluna de grandezas. Porém, não há acaso, né? Corrente armadura surgiu, perfeito, saindo da malha, corrente de ação motora, mais IA. Então, força magnetomotriz de reação da armadura. Mas de que maneira? De maneira tal que, somada vetorialmente, a força magnetomotriz do rotor vai me fornecer a força magnetomotriz resultante. Então, percebam, a única posição vetorialmente plausível para a presença dessa componente está aqui, ó. FR mais A igual a R, perfeito. Tá? É exatamente isso que as equações de equilíbrio sugerem, uma vez da constância da força magnetomotriz resultante R. Ora, para uma eventual força magnetomotriz, um eventual fluxo de reação da armadura, na mesma direção que ela e somado ao fluxo do rotor,
para produzir o fluxo resultante, perfeito, fluxo rotórico, na mesma direção do ar, o fluxo de reação da armadura para que o fluxo resultante se estabeleça. Olha lá, perfeito? Todo o fluxo, uma tensão induzida, 90 graus atrasado, que se somando ao F me dá VT, mesmo porque se aparece uma corrente saindo da malha, teremos uma queda de tensão sobre essa impedância, que sabemos é o significado dessa frente de reação da armadura, que estará 90 graus atrasado desse fluxo. Ele está aqui, ao sentido de giro da máquina, né? Então aquela brincadeira do polegar, para mostrar como a coisa se encaixa perfeitamente. EF mais ERA, de fato, vai me dar a tensão terminal VT, que está na nossa referência aí, e é a soma vetorial dessas duas grandezas, tendo em vista que o RA é simplesmente a queda de tensão na impedância interna da máquina. Perfeito? Alguns desdobramentos importantes, né? Observemos então mais uma vez que todas as componentes de armadura, A, FRA e ERA, têm sentido contrário à velocidade, caracterizando um conjugado frenante. É verdade? Outra coisa importante, na mesma direção e sentido de A, teremos quem? Se o A está aqui, a nossa corrente A, deslocada para cá com todo cuidado, resguardada a direção e sentido, vai nos mostrar algo que nós já sabemos, uma corrente de armadura IA, nesse caso, θ adiantado em relação a VT. Tá? E, como também nós já temos essa informação, o nosso famoso triângulo XY, traçado no diagrama de forças magnetomotrizes, e é sempre bom lembrar que qualquer segmento, qualquer vetor, qualquer ângulo, qualquer marcador geométrico que você produz no triângulo de forças magnetomotrizes, ele pode também ser traçado no triângulo de fluxos, guardadas as mesmas direções de sentido, afinal de contas, o que há entre os dois é a lei de Ohm magnético, tá? Assim como qualquer segmento, qualquer traço que você representa geométrico no diagrama de fluxo, 90 graus deslocado, você também pode produzir no diagrama de tensão. Afinal de contas, né, o que você tem entre fluxo e tensão é a lei de Faraday, 90 graus de defasagem. Perfeito. Tá certo? Então, esse é o diagrama que a gente já tem. Aqui está o nosso θ, evidente, você sabe disso, né? Vindo da aula passada, da aula retrasada, relativa à ação geradora. Ok, tá aí. Então, prestemos atenção no seguinte aspecto. Essa análise nos ajudou a provar a relação fortíssima da entrada potência mecânica com potência ativa. Então, se quero fazer aportes, alterações, transferências, ajustes de potência ativa numa máquina síncrona, seguramente vamos atuar na sua potência mecânica. Fato, tá bom? Pois muito bem, tá legal? A partir dessa situação, que é a máquina operando como gerador, fornecendo isso de potência ativa, o segmento XY, e fornecendo reativo capacitivo, porque gerador é fonte, e fonte só fornece, convenhamos, né? Veio a seguinte constatação: por uma razão qualquer que seja a razão, economia, ausência de água no reservatório, aquecimento da máquina, qualquer que seja a razão, nós nos reunimos, né, e decidimos uma coisa importante. Ok, a partir desse instante, a partir desse ponto da máquina operando com gerador, nós decidimos, por qualquer que seja o motivo ou razão, não mexer mais na potência mecânica. Olha só, decidimos então que não vamos mais mexer na potência mecânica. Eu sempre falo o seguinte, gente, toda decisão que nós tomamos na vida, ela traz algum tipo de consequência. Algumas previsíveis, outras nem tanto. Olha só isso aqui, se nós, a simples tomada de decisão de que não vamos mais mexer na potência mecânica da máquina, vai trazer algumas situações importantes para a gente, algumas consequências, entre elas duas de imediato. Quais seriam? Ora, se nós não vamos mais mexer na potência mecânica, gente, aconteça o que acontecer com esse fasorial, mude como ele mudar, tá? Altere o que alterar, duas coisas são certas. Potência ativa e conjugado não vão poder variar. Por quê? Porque nós não vamos mexer mais na potência mecânica. Porque se eu permitisse que houvesse nessa máquina variação de conjugado e de potência ativa, eu estaria infringindo um teorema importante e toda a razão física e geométrica anterior. Tá? Isso não tem porquê, não tem precedente, isso é fora de questão. Então, se eu não vou mexer na potência mecânica, olha, ativo e torque não vão poder variar mais. Uma pessoa previdente, mesmo que soubesse disso, tá? Mesmo sabendo dessa situação, tomaria algumas atitudes preventivas. Aquele que gosta de trabalhar de maneira um pouco mais folgada, mais tranquila, fica à vontade, mas né, eu gosto de trabalhar dessa maneira, preventivamente, com cautela. Então o que eu vou fazer? Eu vou preparar o meu diagrama para eventuais alterações daquilo que eu vou mexer daqui a pouquinho, mas preservando no diagrama também as grandezas que não vão poder sofrer variações em função
da componente que eu vou manter constante, que nesse caso é a potência mecânica. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma régua, tá? Ou um esquadro, ou algo dessa natureza, identificado o ponto X, eu vou descer uma reta suporte, me permitam isso aqui, uma reta suporte paralela à força magnetomotriz resultante L. E vou chamar essa reta suporte de lugar geométrico da potência ativa e do conjugado eletromagnético constante de gerador. Por quê? Ora, por quê? O que é A cosseno X de θ, se não a projeção da força magnetomotriz de reação da armadura sobre o segmento XY? E isso é potência ativa, né? O que seria a força magnetomotriz do rotor V sendo uma de carga? O mesmo XY, isso é torque. Então, se nós disponibilizarmos ao fasorial um lugar geométrico onde o XY possa varrer, passear à vontade, sem mudar o seu módulo, eu estou garantindo o conjugado de potência constantes. Perfeito? Então é estratégico fazer isso, sim. A mesma coisa vale para o fluxo, em que nós falamos, em qualquer marcador que você propuser no diagrama de forças magnetomotrizes, ele vale no de fluxo também, mantida a direção e sentido, e 90 graus defasado por Faraday, o mesmo marcador ou lugar geométrico no diagrama de tensão, né? Lugar geométrico de conjugado de torque constantes no diagrama de fluxo, lugar geométrico do diagrama do conjugado de torques constante e potência ativa constante no diagrama de tensão. Tá legal? Perfeito? Né? Outra coisa importante, senhores, olha a equação de potência ativa. Se VT é constante da barra, convenhamos, essa grandeza aqui pode ser vista como uma constante também. Então, qualquer alteração que eventualmente surgir nessa potência ativa significa variar a grandeza IA cosseno de θ. Ora, quando eu transfiro isso para cá, o que seria IA cosseno de θ se não a projeção da corrente de armadura sobre o VT? Então, esse termo não pode variar. Ou essa parte da corrente, que é a parte ativa dela, não pode variar, que isso representa a potência ativa constante. Então, acho que seria prudente também você marcar isso aqui, ó, lugar geométrico da parcela ativa da corrente de armadura constante em módulo, uma retazinha suporte paralela resultante. Pronto. Tá ok? Tá bacana? Olha só, estamos preparando o diagrama para as alterações que vão surgir com tranquilidade, numa boa, tá? Outra coisa interessante, tensão terminal, fluxo resultante e força magnetomotriz resultante R são grandezas que não vão variar pelo fato da barra não permitir. Então, exceto essas três grandezas que eu citei, VT, fluxo resultante e força magnetomotriz resultante, em todas as outras eu vou usar o marcador número 1, como se fosse a posição 1 do meu fasorial. Por exemplo, força magnetomotriz do rotor 1, fluxo rotórico 1, ângulo de carga 1, força magnetomotriz de reação da armadura 1, fluxo de reação da armadura 1, corrente de armadura 1, fator de potência 1 e fém de reação da armadura 1. Olha lá, todos marquei o número 1, combinado? Então vejamos o que nós temos nesse momento aqui, um gerador fornecendo XY de potência ativa e fornecendo IA cosseno de θ de potência reativa capacitiva. Perfeito? Perfeito. Não vamos mais mexer na potência mecânica. Nós combinamos isso. Vamos mexer agora na corrente de excitação e ver o que vai acontecer. Por exemplo, eu quero aumentar a corrente de excitação. Ora, se eu quero aumentar a corrente de excitação, é aquela história, né? Eu agora mexo na corrente. Eu não estou mais, a partir desse instante, sob a tutela do teorema que diz com excitação constante. Eu vou trabalhar essa corrente. Então, mexendo nessa corrente, eu altero o módulo da força magnetomotriz do rotor, altero o módulo do fluxo rotórico e altero o módulo da fé induzida. Não tem como isso não acontecer. Eu estou mexendo na corrente, o elemento que, de certa forma, desencadeia toda essa sequência eletromagnética. Não tem como não alterar o módulo dessas grandezas. Porém, eu vou fazer isso, mas sem alteração de potência ativa e de conjugado. Isso é fato. Tá certo? Como fazer isso num fasorial como esse? Ora, por exemplo, convenhamos, aumentar essa corrente aumenta a força. Tendo esse lugar geométrico como base de deslocamento, eu vou propor para vocês, por exemplo, uma nova força magnetomotriz do rotor, FR2, que tal nessa posição? Olha ela aqui, em azul, tá? FR2, tá? Maior que FR1, sem a menor dúvida, mantendo como referência esse lugar geométrico. Percebo imediatamente que o ângulo de carga diminuiu. Aí você fala assim, Marcos, espera ainda, então isso está com um problema, o diagrama está equivocado, lembra? O ângulo de carga não significa alteração de ativo e de conjugado, e nós não mexemos na potência mecânica, então não posso ter variação nem de torque, nem de conjugado, nem de potência ativa, perfeito? Isso é verdade, mas ambos estão vinculados ao ângulo de carga. Isso se eu estivesse com a corrente de excitação constante, coisa que não aconteceu. Tá? Então, se o diagrama nos diz categoricamente que o deltinha, ângulo de carga caiu, deve ter uma explicação para isso. Vamos a ela? Olha a equação de conjugado aqui. Menos π sobre 2 é uma constante matemática.
P sobre 2 é uma constante construtiva. Então, essa parte inicial, toda ela é constante basicamente o tempo inteiro. Agora, nesse caso, como eu estou ligado à barra e VT é constante, logo, por Faraday, o fluxo que eu produzo é constante também, tem que ser, olha aqui, o fluxo resultante é constante também. Então, nessa condição, o que sobrou para a equação de conjugado? A força magnetomotriz do rotor vezes o seno do nó de carga. Então, que coisa sensacional, gente. Se nós excitamos a máquina, nós propusemos um crescimento modular da força magnetomotriz do rotor. Ora bolas, se não existisse algum tipo de contrapartida ou de contraponto, o conjugado variaria. Pelo aumento da força magnetomotriz do rotor, acontece que o próprio diagrama já está nos dando a informação. O ângulo de carga diminui, e com ele o seno, evidentemente, no primeiro quadrante, na mesmíssima proporção que a força magnetomotriz do rotor cresceu. Isso para quê? Para manter o conjugado da máquina constante. Eu não mexi na potência mecânica. Espetacular, né? Por isso é que eu sempre sou prudente com os fasoriais. Quando ele é bem feito, bem traçado, olha só, ele diz tudo para a gente. Tá? Você apenas vai procurar uma explicação e ela aparece tranquilamente para você com uma lógica absurda. Olha só, se a FR cresceu, evidente, sem deltinha tem que cair, o conjugado não pode variar. Fica bacana, né? Ver a máquina sobre esse aspecto. Olha o poder que essa ferramenta possui. Claro que esse crescimento da força traz o crescimento do fluxo, mas é guardado as posições, né, dos respectivos lugares geométricos, fluxo do rotor numa segunda condição, e 90 graus defasado desse novo fluxo, uma nova tensão F, né, chamada de F2, por exemplo. Então, essa modificação das grandezas de campo relativa à corrente de campo é porque você aumentou o módulo delas e elas vão ter que crescer, mas sem mudança de ativo e de conjugado. Ora, se evidentemente o módulo dessas grandezas vetorial, ou se qualquer mudança vetorial aconteceu nessas componentes aqui, essas aqui reagem com o objetivo claro, manter as resultantes constantes. Olha só, quando eu tive FR1, eu tive A1. Agora, se eu vou ter FR2 em azul, olha que legal, olha a posição da nova força magnetomotriz de reação da armadura A2. Lógico, elas vai se somar a FR2 com A2 para continuar dando a mesma resultante. A mesma coisa acontece com o fluxo do rotor, FR2, FRA2, para que o fluxo resultante não se altere, tá? A mesma coisa com as tensões, para EF1, né? EF2, ou seja, ERA2, como aconteceu, né, na situação anterior, quando nós tínhamos o EF1 e o nosso ERA1, para que a soma seja a nossa tensão terminal VT. Bacana? Bacana? Mas o mais sensacional vem agora, gente. Olha só. Força magnetomotriz de reação da armadura A1. Olha a direção e sentido da corrente A1. Lógico, paralela a ela. Agora, se eu tenho uma nova reação A2, olha a nova posição da corrente de armadura A2. Olha isso aqui. E A2. Ou seja, o que eu tenho? Agora eu tenho qual o valor de θ2? θ2 igual a 0. O que eu tenho então agora? Olha só que coisa espetacular. Eu tenho um gerador fornecendo a mesma potência ativa XY e operando com fator de potência unitário. Ou seja, nesse momento não fornece potência reativa para a barra. Apenas mexendo na corrente de excitação. Tá legal? Isso é realmente espetacular, não é isso? Mas a coisa não acaba aí não. Não parou aí não. Olha quem temos aqui. Vamos aumentar um pouco mais a corrente de excitação, sempre sem mexer na potência mecânica e sempre capitaneado por esses lugares geométricos, tá certo? Então, eu vou sair de FR2 para quem sabe um FR3, aumentando o módulo da força magnetomotriz, mas sem mexer no nosso lugar geométrico. Que tal um FR3 passando mais ou menos por aqui? FR3 em vermelho, olha lá. O que significa uma nova redução de carga, mas é claro, se nós aumentamos mais ainda a força magnetomotriz do rotor, para que o torque não se altere, o seno de deltinha tem que ser reduzido na mesma proporção. Se eu estou trabalhando com ângulos menores de que 90, o ângulo diminui, o seno diminui proporcionalmente, olha só, para que o conjugado não varie. Simples assim. E toda alteração produzida na componente rotórica, ela vai trazendo e arrastando essa alteração para todas as grandezas. Força, fluxo e FEM, induzida, no componente F3. Tá? Agora, reações de armadura. Isso, gente, é certo. Isso é certo. Mexeu no circuito de campo, mexeu na primeira coluna, a segunda reage proporcionalmente, sem a menor dúvida. Então, FR3, olha a posição da reação de armadura A3. FR3, FRA3. EF3, ERA3. Olha que coisa sensacional. Perfeito? Sempre para continuar mantendo constante VT, fluxo resultante, e força magnetomotriz resultante R. Agora, o mais sensacional é isso aqui, ó. Q de a corrente IA3.
E A1 está aqui, efeito capacitivo. E A2 está aqui, fator de potência unitário. Olha o IA3. Levando a corrente de armadura para essa posição 3, respeitando, né, a parcela ativa da corrente de armadura constante, o que eu vejo? Um θ3, indicando claramente uma máquina com perfil indutivo. Então, o que eu tenho agora? Eu tenho o mesmo gerador fornecendo a mesma potência ativa que antes, porém agora fornecendo, é fonte, não esqueçam, potência reativa indutiva. Espetacular, não é verdade? Então está aí um gerador síncrono, operando com a mesma potência ativa, o mesmo conjugado eletromagnético, porém apresentando na armadura correntes de perfis, ora capacitivos, ora resistivos, ora indutivos, desde que eu mexesse aonde? Na minha entrada corrente de estação. Então fica claro que, se eu quero fazer ajustes, aportes, alterações de potência reativa numa máquina síncrona, eu atuo aonde? Com certeza na sua corrente de estação. Um reflexo imediato na saída reativa que essa máquina apresenta. Espetacular, não é mesmo? Certo? Mas eu não vou perder essa chance, tá certo? Como você tem isso aí gravado para o seu acompanhamento, para seus estudos, como eu tenho uma limitação de espaço físico aqui, já está memorizado na sua mente, já está fotografado e você está com isso aí, inclusive nos seus dados, tá? Observem mais uma vez que eu vou apagar esse fasorial e fazer o de motor segundo um procedimento idêntico, até para que nós tenhamos os dois fasoriais disponíveis para você, para eventuais análises comparativas. Lembra? Imagem, espelho plano, aliás, objeto, espelho plano e imagem, diagrama de gerador e de motor, não vamos perder uma chance dessa. Então vamos lá? Olha o que eu vou fazer daqui, tá? Evidente que você tem isso aí guardado, tranquilo, registrado, gravado. Se não fosse isso, eu não apagaria um fasorial dessa forma, né? Ainda mais com tanta informação e tão completo como ele estava aqui, tá certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar à flutuação, só que agora, ao invés de abrir comporta, eu vou fechar. Então, olha só o meu diagrama de referência. Está aqui a minha tensão terminal VT. Está aqui a minha tensão terminal VT. Tá? Passo a seguir o nosso ômega-S, você já sabe disso. 90 graus adiantado pela lei de Faraday. O nosso fluxo resultante estator-rotor. Acompanhando esse fluxo, a nossa força magnetomotriz resultante é, certo? Pois muito bem, estamos vindo da flutuação, tá? Agora, ao invés de abrir comporta, eu vou fechar comporta, porque queremos agora um motor, o rotor vai se atrasar momentaneamente, vai haver uma defasagem agora no sentido inverso sobre a mesma impedância, surgirá uma diferença de potencial, e como eu inverti o sentido do DDP, é evidente que eu inverto o sentido da corrente, a malha agora consome corrente, ou seja, mostrando uma ação motora, a máquina consome energia da barra, então esse conjugado que surge em função dessa nova corrente, agora acelerante, para evitar que o rotor desacelere mais ainda, tá? Vai se equilibrar, indicando exatamente um conjugado que equivale à perda de água na ponta do eixo para restabelecer as condições síncronas da máquina em termos de velocidade, de frequência e de perdas, evidentemente, tá certo? Consequentemente, a corrente entrando positiva, a ação motora bem caracterizada. Então, o que nós temos aqui? Verificamos que também, como aconteceu no gerador, para fazer a máquina operar como motor, basta atuar na potência mecânica, né? Não mexer na corrente de estação mais uma vez. Estou vindo da flutuação. Então, agora você já sabe, aquelas precauções de praxe. Se para gerador o rotor se adiantou, para motor o rotor se atrasa. Lugar geométrico das forças magnetomotrizes constantes em módulo, porque estou vindo de novo da flutuação. Lugar geométrico dos fluxos constantes em módulo, estou vindo da flutuação, e mantendo o mesmo vértice também, lugar geométrico das tensões constantes em módulo, afinal de contas, eu voltei à flutuação, fechei comporta, e a partir daí a minha máquina operou como motor. Tá? A mesma preparação que fizemos para o diagrama de gerador. Tá? Se eu fechei comporta, o rotor apenas se atrasou, perfeito, então ele fica atrasado em relação à nossa componente resultante. Está aqui o nosso ângulo de carga. Ele traz junto o fluxo rotórico, e o fluxo rotórico 90 graus atrasado da nossa famosa tensão EF. Observe a mesma situação inicial para o gerador, só que agora temos um motor, né, que nessa situação, sem verificar reações de armadura, igualdade modular não se representa igualdade vetorial. Se houve uma nova defasagem de tensões, uma nova corrente, defasagem em sentido inverso, corrente em sentido inverso, reações de armadura, mas reações de armadura nunca de maneira aleatória, né, gente? Sempre vinculadas à lei de Ohm magnética, à lei de Faraday, e para que a ação vetorial se estabeleça. Então, qual é a única posição vetorialmente possível para a reação de armadura no que diz respeito à força magnetomotriz? Ora, FR mais A vai ter que dar a resultante.
Assim como φR mais φRA vai ter que me dar o fluxo resultante da máquina. E, girando para cá, 90 graus atrasado ao polegar, EF mais ERA vai ter que me dar a minha tensão terminal. Porque, claro, né? Observem, reações de armadura, todas elas com vetor no sentido coincidente com o sentido de giro. Claro, todo motor tem conjugado no mesmo sentido da velocidade, o conjugado de aceleração. Observemos o mesmo deltinha entre F e VT, independente se é motor ou gerador, tá? O nosso famoso segmento XY também marcado para o motor. E claro, corrente de armadura, mesma direção e sentido da sua força magnetomotriz de reação da armadura. Mas não esqueçam, né? Corrente de armadura, motora entrando na malha, eu trabalho com menos IA. Então eu tenho uma corrente no sentido inverso, caracterizando o quê? O que eu tenho nesse momento então? Vamos lá, um motor, e motor é carga, enquanto o gerador é fonte, sempre fornece, motor é carga, sempre consome, consumindo potência ativa XY e consumindo potência reativa indutiva. O que de praxe o motor faria no seu chão de fábrica? Perfeito? Vamos lá então? Pois muito bem. Decidiu-se, como fizemos lá para o nosso gerador, que eu não vou mexer na potência mecânica. Muito bem, não vou alterar a carga desse motor, não vou alterar o conjugado dele, tá? Vai continuar com o mesmo conjugado de carga. Então, peraí, se o conjugado de carga não vai variar, potência mecânica, potência ativa e torque não vão variar junto. Então, lembra dos marcadores? Nosso segmento XY, o que eu tenho aqui? Lugar geométrico do conjugado de potência ativa constantes em módulo no diagrama de forças magnetomotrizes. Lugar geométrico da potência ativa e conjugado constante sem módulo no diagrama de fluxo, 90 graus defasado, lugar geométrico da potência ativa e conjugado constante sem módulo no diagrama de tensão. Perfeito? Mesma coisa com relação às correntes, ó. Lugar geométrico da parcela ativa da corrente de armadura constante em módulo, porque eu não posso variar a equação de teto, uma vez que a potência ativa não vai variar e o VT é constante. Perfeito? Combinado? Aquela mesma precaução, ó, talvez nem precisasse em função das cores, mas vamos lá. FR1, deltinha 1, A1, FR1, FR1, teta 1, menos IA1, RA1, F1. Pronto, todos os itens em 1 para representar os pontos iniciais. Apenas VT, R e FR não produzimos ou não propusemos uma mudança, né, uma identificação, porque afinal de contas todos são constantes. A máquina está ligada à barra. O que eu farei? A mesma coisa que eu fiz no gerador. Eu vou aumentar a corrente de estação e ver o que acontece com o fasorial. Tá? Vou aumentar a corrente de campo, então, inegavelmente, aumento o módulo da força magnetomotriz do vida. Isso não tem como. E reações de armadura vão acompanhar necessariamente, vetorialmente, para que a componente resultante não mude, porque o VT está constante. A barra impõe, logo o fluxo também fica e a sua respectiva força magnetomotriz. Por exemplo, eu vou aumentar a minha força magnetomotriz para o caso em azul, que você já deve estar prevendo, olha só. Tá? Olha a nossa FR2 aqui, ok? Combinado? A gente está traçando isso aqui sem esquadro, sem transferidor, sem régua, só com boa vontade. Então, né? Percebe-se o que, mais uma vez? De novo, uma queda de deltinha, mas é claro, o FR cresceu. Se eu pretendo manter conjugado constante, o sin deltinha tem que cair na mesma proporção, porque o fluxo resultante é constante, a máquina está ligada à barra. Olha que bacana, tá? Então, esse é o nosso FR2. O deltinha 2 caiu proporcionalmente para que o torque não variasse. Traz junto um novo fluxo, um FR2, 90 graus atrasado, uma nova tensão F, uma tensão F2. Tá? Feitas as correções e ajustes das novas posições de componente de campo, isso vai exigir reações de armadura. FR2 mais A2 vai continuar produzindo a resultante constante. FR2 mais FRA2 vai continuar produzindo o fluxo resultante constante. F2 mais ERA2 vai continuar produzindo a tensão terminal constante da máquina. Legal? Agora o mais sensacional, o que é a corrente de armadura deste motor? Para A1 e A1. Para A2, paralela a A2, olha só a posição da corrente IA2. Como se trata de um motor, eu não trabalho com A2, trabalho com menos IA2. Olha isso aqui. Então, o que eu tenho, senhores, agora no chão de fábrica do seu processo, da sua instalação? Eu tenho o mesmo motor, tocando a mesma carga, desenvolvendo o mesmo torque, consumindo a mesma potência ativa, só que trabalhando com fator de potência unitário. Quando um motor de indução será capaz de fazer uma coisa dessa? Talvez você diga, se é um motor de corrente contínua, tem comportamento análogo. Vá lá, aceito. Apesar que não tem a menor lógica falar em fator de potência no motor de corrente contínua, mas aceito. Só que eu não terminei aqui. Né?
E se eu aumentar mais ainda a corrente de campo, como fizemos no gerador? Perfeito. Desde que eu não varie conjugado e potência ativa, tudo é bem-vindo aqui, tá? Lugares geométricos, marcando o fasorial, vamos lá. Aumentando mais ainda a nossa corrente de campo, olha a nova posição da força magnetomotriz do rotor, FR3. Olha o novo ângulo de carga, deltinha 3. Menor ainda, claro, quanto mais eu crescer, quanto mais eu aumentar a força magnetomotriz do rotor, menor fica o ângulo de carga, lógico, para que o torque não se altere. Isso não pode acontecer. Olha que bacana, tá legal? Trazendo junto o crescimento do fluxo rotório, FR3, e claro, 90 graus atrasado, o crescimento do EF3, aqui, tá? Coincidentemente passou na direção da corrente, mas né, isso aqui é apenas um detalhe, né? E uma situação, né, de coincidência no meu desenho, tá? Pois muito bem, variamos o campo, variamos, pode ter certeza que a armadura vai reagir proporcionalmente, vetorialmente, para quê? Para que as componentes resultantes não se alterem, VT, fluxo resultante e força magnetomotriz resultante. Vamos lá? Para FR3, a força magnetomotriz de reação da armadura A3. Para FR3, o fluxo de reação da armadura FRA3. Para EF3, a fém de reação da armadura ERA3, para que o VT não se altere. Olha isso, tá? A1 e A1, A2 e A2, A3, vamos lá, e A3 é a nova corrente que esse motor consome da barra. Como se trata de um motor, trabalhamos com menos IA3. Olha o θ3, senhores. Ah, o que eu tenho agora? Agora eu tenho o mesmo motor, com o mesmo torque, com a mesma potência ativa, tocando o mesmo processo na sua planta, sem alterar nada, porém, como é motor, absorvendo potência reativa capacitiva. Ele continua tocando sua planta como qualquer motor de indução tocaria, como qualquer motor de corrente contínua tocaria, só que ele agora trabalha também como um banco de capacitores. Ajustável, sem trancos, sem saltos, né? Apenas com ajuste adequado na sua corrente de excitação. Não há uma palavra que possa sintetizar isso a não ser espetacular. Certo? Olha, na minha experiência, trabalhei muito pouco na minha vida profissional com projetos desde a parte inicial, desde a planta, né? Naquela prancheta, régua T, etc., coisa da minha época. Hoje é tudo em CAD, AutoCAD, né? Mas sempre que eu sou convidado a trabalhar com qualquer cliente, na fase da planta do projeto, desenvolvendo a planta com ele, eu sugiro, olha, para cada, isso em baixa tensão e média tensão, evidentemente, né? E, gente, sempre contextualizar, tá? Sempre relativizar o que eu vou falar aqui, tá? Mas, de uma maneira geral, para cada 4, 5 motores de indução de porte médio, um síncrono. Sabe para quê? Para fazer a devida compensação de reativo. Sabe como uma planta dessa vai precisar de você especificar banco de capacitores para corrigir o fator de potência dela? Olha, muito dificilmente, porque o próprio motor síncrono já vai se incumbir desse tipo de ação. Espetacular, não é isso? Tomara que tenham gostado. Os 2 fasoriais para você, como eu havia prometido. Guarde no fundo do peito. Tá? Um grande abraço, até o próximo encontro. Curva em V das máquinas, as curvas em V das máquinas síncronas. Fiquem bem, fiquem em paz, saúde e paz.